Nessa semana, o Copom divulgou o novo valor da Selic, a taxa Selic. Pela 7ª vez seguida, a taxa de juros aumentou, chegando a 15% ao ano. Para a gente entender melhor como é que isso funciona, como é que vai afetar o bolso dos brasileiros, converso a partir de agora com Josias Bento, sócio da GT Capital. Josias, obrigada por conversar com a gente. Vamos começar explicando qual o primeiro passo, qual o primeiro impacto que o brasileiro tem no bolso com mais esse aumento da Selic. Boa noite, bem-vindo por aqui. Boa noite, Paula. Boa noite aos telespectadores aí da Band News. Então, os primeiros impactos, que o consumidor ele tem com essa Selic mais alta é simplesmente na parte do crédito. Ela vai encarecer, aí já está encarecendo, mas vai continuar encarecendo financiamentos, tanto imobiliários quanto financiamentos também de automóveis, os empréstimos, tudo que for crédito, que o consumidor vai tomar, vai ficar mais caro devido a essa Selic aí na casa dos 15%. Desse índice é algo que a gente não pode fugir, não tem como fugir? Tem como fazer desse limão uma limonada, por exemplo, Josias? Dificilmente, A gente está numa taxa de juros, uma das maiores nos últimos 20 anos. Então, isso é muito alto, Para o consumidor, isso afeta diretamente no bolso. Porém, do outro lado, caso ele for fazer investimentos, ele consegue taxas de juros também muito melhores. Então, desse limão, a gente pode fazer uma limonada assim, com investimentos. Quem for buscar investimentos de renda fixa, que são mais conservadores, tem ali uma taxa meta de Selic nesses 15%, que é uma boa remuneração. É o famoso 1% ao mês, com uma taxa maior e com risco baixo também, que é o risco Brasil. Agora, Josias, a gente estava até aí vendo imagens ali de Gabriel Galípolo, que é o presidente ali, do Banco Central, mantendo o aumento, e aumentando ainda mais, chegando a 15% ao ano. No texto, ele chega a deixar claro que essa situação deve se estender um pouco mais. De que forma o mercado financeiro está olhando, está traduzindo o texto que veio justamente junto com o aumento da taxa Selic publicado pelo Banco Central na última semana? Esse aumento ele foi um pouco moderado, O mercado ele estava esperando ou continuar nos 14,75 e algumas pessoas, alguns analistas, olhavam para essa casa dos 15%. É um aumento substancial, Ele faz tirar ali o recurso da Bolsa de Valores e um pouco mais para a renda fixa. A gente olha para essa taxa com uma certa apreensão, que não é para a Selic, é para um outro lado, que é a inflação. Se a inflação continuar acima da meta como está, E aí o governo ali também tendo planos de expansão monetária, gastando um pouco mais, sem uma responsabilidade fiscal, essa Selic que chegou a 15, ela pode subir mais, ou ela pode ficar, Paula, por muito mais tempo na casa dos 15%, para buscar convergir essa inflação para o centro da meta, que são os 3% anual. Hoje a nossa inflação está acima de 5% no acumulado dos últimos 12 meses. Então a gente precisa trabalhar muito tempo com uma taxa de juros um pouquinho maior, bem provável que a gente fique nesses 2 dígitos, até o final de 2026. Por quê? Para a gente conseguir convergir essa inflação para o centro da meta. Então o mercado ele olha isso com uma certa apreensão, porque o dinheiro fica mais caro. Então, não só para investimentos, mas para quem está tomando crédito também, prejudica até mesmo no lucro das empresas, que fica um pouco menor, porque tem que deduzir essa taxa em relação a todos os seus cálculos. Então, o mercado olha com uma certa apreensão, porque um juros alto não é bom para ninguém. Não é bom para o mercado financeiro e também não é bom para o consumidor. Josias, essa alta deve continuar até quando? O que a gente deve esperar para os próximos meses? É uma manutenção dos 15% ou ainda pode subir mais? Eu acredito que vai ser uma manutenção desses 15%. Hoje o Brasil, em relação a juros real, então a Selic descontada da sua inflação, é o maior, só perde para a Turquia em relação a juros real no mundo todo. Então isso já é muito grave. A gente mantendo essa taxa Selic por mais tempo, vai fazer com que a gente consiga frear um pouquinho mais a nossa inflação. Ela já vem dando sinais de queda, a inflação nos últimos meses. Só que tem algumas questões externas, principalmente como o conflito lá no Oriente Médio, que fez o petróleo subir e pode fazer também a nossa inflação subir. E aí o Banco Central ele tem que olhar para tudo isso.
não só para a parte doméstica aqui em relação à nossa política fiscal, mas também com a parte externa que faz um reflexo muito grande no Brasil por ser um país emergente. Então, manter a Selic por mais tempo, para a gente convergir essa inflação por cento da meta, vai ser o caminho. Subir acima dos 15%, Paulo, eu acredito que não vai fazer tanto efeito em relação aos 15% que está hoje. Tá? Então, a gente pode olhar para uma Selic nesses 15% por mais tempo, né? Ora, o ano que vem a gente sabe que é um ano eleitoral, né, Josias? E a gente tem essa taxa Selic quase que a última, a maior, a mais alta dos últimos quase 20 anos. A última vez, se eu não me engano, foi em 2006 e era também o presidente Lula. Tem algo que o mercado tema que aconteça, por exemplo, em 2026, por se tratar de um ano eleitoral, por se saber que a rejeição do governo está muito alta, é um governo que faz muitos programas sociais. Tem algum ponto que, de repente, o mercado realmente tema que o governo faça no ano que vem, que possa afetar ainda mais essa alta da Selic, ou seja, possa fazer com que passe dos 15% ou possa acabar prorrogando ainda mais a queda da taxa de juros? Com certeza. O mercado que ele mais teme em relação ao próximo ano, né, são a parte de incentivos. A Selic alta, ela serve para ter uma restrição no mercado, né, para que as pessoas não gastem tanto o seu dinheiro, não circule tanta moeda assim e façam investimentos. Por isso que ela atrai o recurso para os investimentos. O que o mercado mais teme é que o governo continue na parte expansionista, com mais subsídios para a população, colocando mais recursos no mercado, e aí a gente não consegue ter efeito em relação à Selic. E aí, se ela subir mais para buscar conter isso, talvez ela não tenha um efeito real. E aí ela vai subir só por subir. E acredito que o Gabriel Galípolo não vai fazer isso, né? E outra coisa que o mercado teme muito não é nem a alta da Selic, mas é a Selic começar a cair a partir de 2026, sem a gente estar com um plano fiscal muito bem executado, sem a gente estar com uma inflação muito bem alinhada em relação à sua meta. Isso o mercado teme muito, de fazer com que a Selic caia, né, através de alguma manobra em relação ao governo, enfim, e aí prejudicar a nossa parte monetária para os próximos anos 27 e 28. Porque quando é um ano eleitoral, a gente precisa crescer, o presidente precisa mostrar que veio e mostrar isso em relação a números. Então, esse é o principal, eu acredito que o maior medo do mercado financeiro, é a Selic baixar em 2026 a qualquer custo, né? Josias, obrigada por ter conversado aqui com a gente, viu? Bom fim de semana para você e até a próxima. Obrigado, boa noite, até a próxima.